pela própria palavra que nos ensina. Uma boa noite para você que nos assiste e àqueles que estão conosco no auditório. Nós dirigimos também uma palavra amiga e um bem-vindo a todos vocês. Espero que todos tenham aproveitado muito bem o feriado. Pelo jeito o pessoal aqui do Rio aproveitou bem, porque eu estou sentindo falta de muita gente que normalmente está conosco aqui. Tem aproveitado tão bem que não conseguiram chegar ainda. Nosso tema hoje, como vocês todos já viram, é como ser santo e integralmente humano, ou colocando isso numa perspectiva comunitária, como ser santos e integralmente humanos. E se vocês prestaram atenção àquilo que introduz o nosso tema na apostila que cada um de vocês ganhou e tem aí nas mãos, nós iniciamos falando do assunto, tocando na problemática antiga do docetismo. Vocês se recordam, os que já estudaram isso em algum lugar, seja por via de um texto teológico, seja numa comunidade, numa igreja que tenha tido preocupação de falar sobre os problemas, as heresias que habitavam o contexto das cartas do apóstolo Paulo? Então, seja como for, os que já tiveram esse tipo de ligação, certamente já ouviram falar acerca do docetismo. O docetismo era uma aplicação da filosofia grega gnóstica à perspectiva da fé cristã. O transfundo das cartas do Novo Testamento tem muito a ver com uma resposta cristã ao problema do gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia grega que postulava uma dicotomia, ou seja, uma dualidade, uma separação entre os mundos, material de um lado e espiritual do outro, dizendo que essas duas realidades, essas duas dimensões eram inconciliáveis, impenetráveis, antagônicas em si mesmas, impossível de se criar qualquer ponte entre ambas, pelo fato de que a dimensão material, julgava-se, era eminentemente má, e a dimensão espiritual, pensava-se, era intrinsecamente boa. Então, como nós somos seres espirituais amarrados e aprisionados à matéria, o gnosticismo postulava que a única maneira do ser humano ir se salvando era através da penetração do mais vasto conhecimento possível que inundasse a interioridade, o espírito humano, e enquanto isso a pessoa ia mortificando através de ascetismos variados a sua própria vida e dimensão física. Isso quando era bom. Mas havia um outro grupo de gnósticos que dizia o seguinte: já que o mundo espiritual e o mundo material não tem nada a ver um com o outro, então nós devemos viver para alimentar com saber filosófico o nosso mundo interior e espiritual, e não importa aquilo que o nosso corpo faça. Por isso havia uma corrente do gnosticismo que se entregava de maneira oposta àquela corrente que vivia em ascetismos e impurismos. Essa outra corrente se entregava aos bacanais e à vida mais devassa possível, porque o raciocínio era de que o que se faz com o corpo não tem nenhuma implicação no mundo espiritual. Pois bem, o gnosticismo penetrou a igreja dos primeiros dias, e, por exemplo, quando você ler aí a carta de Paulo aos Colossenses, tenha sempre em mente que muito daquilo que Paulo está dizendo é uma resposta ao problema do gnosticismo dos dias dele. Por exemplo, quando você lê aí em Colossenses 2, no capítulo 2, no verso 9, a afirmação de que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, essa é uma resposta de Paulo às questões do gnosticismo, porque ele está dizendo que em Jesus não há dicotomia. Em Cristo, a realidade total da vida se sumariou, se resumiu, e ele é Deus habitando em carne, sem nenhuma incompatibilidade. No entanto, queridos, o problema do gnosticismo não está de todo resolvido. O gnosticismo continua extremamente vivo no meio da igreja evangélica, porque a gente observa que entre nós continua a haver um dualismo, uma dicotomia grande entre matéria e espírito.
São poucas as pessoas que têm uma percepção da fé que integre as várias dimensões da experiência da natureza humana. Na maioria das vezes a gente ouve falar em coisas materiais e em coisas espirituais, como se fossem mundos estanques e separados, e intransponíveis em si mesmos. O docetismo era o gnosticismo aplicado à cristologia. Eu quero explicar isso um pouquinho melhor. O que se dizia na perspectiva do gnosticismo era basicamente o seguinte: que se a matéria era má e o espírito era bom, então ou Jesus para ser homem não era Deus, ou Jesus para ser Deus não podia ser homem. Acontece que ninguém podia sair dizendo de cara que Jesus não era Deus. Então o que se postulava é que ele era divino, porém não era humano. E o que se via na vida de Jesus era o dokel, ou seja, a aparência. O docetismo vem da palavra grega dokel, que quer dizer parecer. Então ele não era um homem, ele apenas parecia com um homem, mas de fato não era. Agora, a prova de que o docetismo continua vivo entre nós se traduz pelas seguintes realidades bastante notadas no nosso meio. Por exemplo, o nosso excesso de cristologia e a nossa escassez de jesuologia. O que eu estou querendo dizer com isso? É que entre nós pensamos muito no Cristo glorificado, no Cristo que pervade todas as coisas, no Cristo absolutamente já afirmado como estando acima de todas as ambiguidades humanas, o Cristo que atravessa as paredes. É a esse Jesus todos nós amamos profundamente e o temos nítida e absolutamente divino nos nossos corações e nas nossas mentes. Mas eu conheço muito poucos cristãos que realmente conseguem transformar a sua consciência cristã em alguma coisa que passa decisivamente pela compreensão de que Jesus é absolutamente fascinante, não depois de ressuscitado, quando absolutamente cristificado, mas enquanto ser humano, vivendo todas as ambiguidades no meio de todos os condicionamentos da nossa experiência humana. Então, entre nós, há muita cristologia, mas há muito pouca jesuologia. São poucos aqueles que estão preocupados com a vida de Jesus enquanto fenômeno que acontecia na história e em meio a todas as ambiguidades do nosso existir comum. Uma segunda razão pela qual eu lhes digo que o docetismo continua muito vivo entre nós, evangélicos, é por causa da nossa incapacidade de ver a Jesus como nosso modelo humano. Normalmente nós elegemos uma outra pessoa para ser o nosso modelo, mas Jesus não. Eu já mesmo ouvi uma pessoa muito cristã e de escola e de pedigree religioso bastante acentuado, dizer, uma ocasião após me ouvir falar sobre a humanidade de Jesus como referência para o nosso existir, para a nossa caminhada humana, o seguinte: mas pastor Caio, isso foi com Jesus, e para nós não dá para ser assim, nós temos que eleger outros padrões. Então quando fica bom a gente ainda fica com Paulo, né, digo eu, mas normalmente a gente pensa no presidente da denominação, alguma coisa assim, num herói da fé mais próximo, mas em Jesus mesmo não. Só que hoje em dia esse negócio de ficar com o presidente da denominação fica meio perigoso. Ontem à noite nós vimos no Fantástico o que o presidente da denominação pode estar oferecendo como projeto e como padrão de vida. Muitas vezes não passa de ser vergonhice. O que de fato nós precisamos recuperar é a nossa noção e o nosso compromisso com a ideia de que Jesus tem que ser o nosso modelo humano de existência. E nós não podemos mais continuar dizendo que esse tipo de vida, esse projeto é só para Jesus, para nós não dá. Outra vez eu lhes digo que o docetismo continua muito vivo no nosso meio por causa da nossa banalização das emoções e sentimentos humanos de Jesus. E nós nos referimos a eles como se fossem meras representações de Cristo. De fato, é bom confessar,
A maioria de nós lê os evangelhos e quando vê coisas como Jesus chorou, Jesus se surpreendeu, Jesus exclamou, Jesus teve fome, Jesus qualquer coisa, a gente está sempre achando que foi uma teatralização dele. Era Deus para fazer de conta que estava aqui entre nós e vivendo nos nossos condicionamentos. Ele deu uma de humano. Mas de fato não era bem assim. Se nós não verbalizamos isso, mas intimamente é assim que nós pensamos que as coisas eram. Meus queridos, o que nós esquecemos é que a humanidade de Jesus realça a sua própria divindade. E eu quero que você tenha isso em mente, pense e reflita seriamente a respeito deste fato. A humanidade de Jesus realça a sua própria divindade. Isso porque é mais Deus quem pode sê-lo enquanto homem. E ainda, é mais forte quem tudo pode vencer enquanto fraco. E mais, possui total onisciência quem tudo pode ver com o minúsculo olho humano. Quando eu me converti, eu era muito cristológico. A minha relação com Jesus era muito a do Cristo metafísico, que está sobre todos nós, penetrando, pervadindo todos os recônditos da nossa experiência humana e tudo. Mas com o passar do tempo, essa referência cristológica foi ficando assim muito etérea, muito abstrata para mim. Eu comecei a desejar perceber as consequências práticas da cristologia na história, e a única maneira de perceber foi na contemplação de Jesus enquanto se movimentando pelos caminhos da nossa existência há 2000 anos atrás na Palestina, aparecendo como protótipo, como modelo, como arquétipo, como referência para mim e para você, para qualquer um que queira ser cristão e que queira discernir a cara de Deus, o jeito de Deus, a fisionomia de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus e as intenções de Deus. Quem quiser saber como Deus é, deve olhar para Jesus, e quem quiser saber como o homem deve ser, deve olhar para Jesus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível e Jesus é o homem absoluto, total. Alguns trechos bíblicos afirmam cabalmente a total humanidade de Jesus. Eu acho até estranho, e brincava com o Ticiane antes de vir para cá, o fato de que nós estamos vivendo atualmente uma situação teológica inversa na igreja. Houve concílios na antiguidade que se reuniram apenas para que as pessoas pudessem ganhar algum tipo de consciência a respeito da divindade de Jesus. Não foram poucos os concílios que trataram desse assunto e dessa questão. Agora nós parece que já resolvemos o problema da divindade de Jesus, assumimos-lo como divino, mas esquecemos da sua humanidade e precisamos repensar isso, porque para muitos de nós fica extremamente complicado aceitar e assumir a humanidade de Jesus como referência para a nossa caminhada humana. Os textos bíblicos rápidos aos quais eu me referi há pouco são os seguintes. Quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2, do verso 14 ao verso 18. Hebreus, capítulo 2, do verso 14 ao verso 18. Todos nós, por favor, e aí nos auditórios, cada um, por favor, abra a sua Bíblia para que nós possamos ler juntos. Jesus foi totalmente humano para poder ser totalmente solidário com a carência humana. Eu vou repetir isso. Jesus foi totalmente humano para poder ser totalmente solidário com a carência humana. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 2, do verso 14 ao verso 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo,
e livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Essa é a primeira razão porque Jesus foi totalmente humano, para ser totalmente solidário com a carência humana. A segunda razão pela qual Jesus foi totalmente humano foi para que ele pudesse ser mentalmente alguém que sofresse os dilemas humanos. Vejam o texto de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, o que nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando você pensar em Jesus Cristo e pensar na mente humana de Jesus, não pense em alguma coisa que estava livre da possibilidade da dúvida, da possibilidade da tentação, da possibilidade da indefinição. Ao contrário, a humanidade dele significou uma compatibilização, uma simpatia absoluta e um engajamento, uma encarnação total da nossa condição humana, mental também. Diz aqui a palavra de Deus que ele foi tentado em todas as coisas, não apenas naquelas 3 tentações acerca das quais os evangelhos nos falam no início de cada um, mas foi tentado em muitas outras tentações. No final do seu ministério terreno, Jesus disse aos seus discípulos: vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E tudo quanto é tentação minha, é tentação sua, é tentação de qualquer um de nós, passou pela mente de Jesus como um dilema também. E é justamente por isso que ele sabe qual é a minha dor mental, sabe qual é a sua dor mental, sabe qual é a minha aflição psíquica, sabe qual é a sua aflição psíquica, sabe o que é o dilema humano, porque ele próprio teve que decidir pela verdade e pela santidade, apesar da dúvida e de todas aquelas coisas que constituem um estado de tentação. Em terceiro lugar, ele foi totalmente humano para poder nos ensinar a obediência em meio ao absurdo da vida. Vejam ainda aí no texto de Hebreus, no capítulo 5, do verso 7 ao verso 10. Todos, por favor, em Hebreus 5, do verso 7 ao verso 10. E aqui está dito que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um texto que nos fala daquela conjuntura de absurdificação da vida de Jesus. Quando ele chorou, quando ele clamou, quando se agonizou, quando foi exprimido, quando foi moído, quando a vida se vestiu de uma feiura total, mas apesar do absurdo circunstancial, apesar da dor esmagadora, apesar da pergunta, da questão, por que me desamparaste? Essa questão radical, quando a vida se torna uma coisa absolutamente incompreensível, apesar disso tudo, ele permaneceu obediente ao Pai. Jesus foi absolutamente o homem para poder nos ensinar a obediência a Deus em meio ao absurdo da vida. Meus queridos, o nosso projeto espiritual
não pode ser outro, senão o projeto da humanidade de Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, Paulo nos convoca a que sejamos imitadores de Cristo, ainda que por tabela, né? Sede meus imitadores, porque eu tenho um projeto absolutamente radical da história para seguir, que é o de Jesus. E mais, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no verso 1, o apóstolo diz que devemos estar armados da mesma disposição mental de Jesus, que era a disposição de seguir o caminho na direção da obediência a Deus, apesar de que a vida subitamente pudesse ficar enlutada e cheia de perseguição e de durezas variadas. E ainda, em 1 de João, no capítulo 2, no verso 6, ou em Colossenses, no capítulo 2, no verso 6, nós somos convocados para andarmos assim como ele andou. De maneira que eu e você, conquanto gostemos muito de ler biografias cristãs maravilhosas e devamos saber muito do que Deus fez na vida de seres humanos maravilhosos que nos antecederam e que trouxeram a fé até nós, no entanto, não podemos jamais nos esquecer de que não há e não pode haver ninguém a brilhar, reluzente, desafiador e fascinantemente dos nossos olhos, mais do que Jesus. Não há nenhuma outra referência que deva nos impressionar tanto quanto esta, porque é na direção dessa humanidade de Jesus que nós mesmos temos que tentar direcionar a nossa, confeccionar a nossa, trabalhar a nossa, a fim de que ela seja livre de todas as patologias que por ora ainda a inundam seriamente. Agora nós vamos ver como se manifestou essa humanidade radical de Jesus. Isso porque a única maneira da gente mesmo saber como é que nós vamos ser humanos, na perspectiva da beleza de uma humanidade, a não ser olhando para a própria vida humana de Jesus. E ainda mais, precisamos entender a humanidade de Jesus, porque a espiritualidade dele foi vivida na perspectiva dos condicionamentos da sua própria humanidade. Ou seja, há um projeto de espiritualidade do nosso meio que não é um projeto de espiritualidade humana. Há muita espiritualidade esotérica no nosso meio. Mas para sabermos o que é ser espiritual, é preciso aprender essa espiritualidade nos limites da humanidade de Jesus, porque a espiritualidade dele, que foi a mais absoluta, foi a espiritualidade enquanto absolutamente contida pela dimensão humana. Primeiramente vamos ver a humanidade física de Jesus. Os textos bíblicos, e vocês têm boa parte deles na apostila, por isso eu vou poupar de ficar dizendo as referências, mas nos dizem inicialmente que ele teve fome, que quando o alimento lhe faltava no estômago, o estômago roncava, teve sede, e não brincou com a sua sede, não achou que uma boa reunião de oração superava o problema da sede. Quando se tinha sede, o que se devia era beber água. Ele cansava-se e não pensava como alguns pastores e irmãs e irmãos de alguns lugares que fazem uma programação absolutamente inumana para alguém cumprir naqueles dias de campanhas evangelísticas e no fim batem no ombro da gente dizendo que fizeram uma programação tão extenuante como aquela porque sabem que o Senhor renova as forças dos santos, eles sobem com asas como águias. Mas Jesus não, quando andava se cansava. E a todo compromisso de exaustão física correspondia a necessidade do descanso. Ele sentiu frio. Lá em João 10, no verso 22, está dito que ele passeia no templo e João nota que era inverno. E justamente essa é uma observação significativa porque lá está dito que ele foi alta madrugada para o templo e era inverno, ou seja, estava ali apesar das circunstâncias. Ele sentiu calor e fala sobre o calor em Lucas 12:55. Ele teve sono e dorme quando tem sono e não acha que a sua espiritualidade ou a sua ligação com Deus vai ser menor porque ele dorme. Ele provou o fenômeno do processamento alimentar nele mesmo.
Ele diz lá em Marcos 7, 18, 19, que o alimento entra, vai para o estômago e daí é colocado fora, evacuado, através de um processo biológico comum a todos os homens e a ele mesmo. Às vezes fica meio complicado na nossa cabeça pensar em Jesus vivendo todas essas realidades que caracterizam a nossa própria humanidade. Vamos ver a sua humanidade psicológica. Primeiramente se diz que ele teve tristeza e angústia. Vejam que gente espiritual também pode sofrer de depressão. Gente que anda com Deus também pode ter o coração solapado pela agonia. E mais, ele chorou. Era diferente daquele homem do enterro da semana passada, vocês lembram, não é? Que estava dizendo glória, aleluia em cima do defunto. Jesus fazia diferente. Quando os amigos partiam, ele chorava. Mesmo que soubesse que estava para ressuscitar a ele, no caso de Lázaro, de entre os mortos. Em Lucas 19, 41, a palavra de Deus nos diz que quando ele olha para Jerusalém, de cima do Monte das Oliveiras, e sabe tudo que a cidade já fez com os profetas e prevê o que a cidade fará com ele mesmo, ele soluça. O texto grego é diferente desse de João 11:35, onde a ideia de que ele derramou lágrimas suaves. Mas lá em Lucas, quando ele olha para Jerusalém, ele soluça, é um choro convulsivo. É choro de menino, sabe? Que fica chorando e faz assim, não consegue parar. É assim que ele se sente. Ele foi tentado, ele admirou-se, ele indignou-se, ele alegrou-se, ele teve afetividade natural pelas crianças, apesar da rabugice dos seus discípulos. Ele extasiou-se diante da fé de um pagão, daquele centurião que disse: tu não precisas entrar na minha casa, porque eu sou indigno de que tu entres lá. Mas manda só uma palavra, o meu servo vai ser curado, porque eu sou homem acostumado às hierarquias militares, eu tenho generais sobre mim, e quando eles dizem faz isto, eu faço, e eu tenho comandados sob mim, e quando eu digo a eles façam alguma coisa, eles fazem, e eu reconheço que tu és o general da vida, e se tu disseres uma palavra, todas as hierarquias espirituais vão te obedecer. Manda uma palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus se admirou, se extasiou e disse: oh, que coisa! Talvez você diga: ah, mas ele sabia o que o homem ia dizer. Não faz mal, ele pelo menos dava a si mesmo o direito de ser gente, de tomar susto. Ele desabafava uma decepção. Lá em Marcos, no capítulo 8, no verso 12, quando os fariseus ficaram azucrinando a ele, pedindo um sinal do céu, ele fez... É o que diz lá o texto. Com um grande suspiro do peito, né? Eu não aguento mais esse pessoal. Ele enervava-se educadamente. Lucas 9, 55, naquele incidente do churrasco samaritano, sabe o que é isso? Quando João queria que descesse fogo do céu, queimasse os samaritanos todos, Jesus disse: vocês não sabem de que espírito são, tchê. Não sabem. E também aparece a humanidade social dele. Isso porque ele não fica sozinho o tempo todo. Ele fica sozinho de vez em quando, mas não sempre. A prova disso é que ele escolhe ser acompanhado. Não é um solitário, um ermitão do deserto, mas é um ser gregário. Escolhe discípulos para estarem com ele, conviverem com ele. Nos momentos de agonia, ele também gostava da companhia, precisava da proximidade fraternal. Lá no Getsêmani, ele diz aos seus discípulos: vigiai comigo, ficai comigo. E como eles não ficam, Jesus insta com eles, no sentido de que ficassem, ele precisava de presença. E ainda mais, Jesus desenvolve amizades com a pessoa humana. Primeiramente, amizade com os seus discípulos. Ele é amigo de todos. E diz lá no Evangelho de João que já não os chamava de servos, mas de amigos. No entanto, ele tinha algumas preferências bastante específicas. De vez em quando ele chama a Pedro, Tiago e João para uma programação muito especial.
É o caso lá do Monte Hermon, quando Jesus se transfigura diante deles, leva aquele grupinho menor de pessoas bem achegadas. Em João, no capítulo 21, no verso 20, está dito que o apóstolo João tinha uma intimidade especial a ponto de que, quando surgiu uma dúvida pública, o pessoal deu assim de ombro nele, deu de cotovelo, dizendo, ó, pergunta aí dele, tu que tens uma proximidade maior, quem é o traidor e tudo? E João diz, Senhor, quem é o traidor? Ou ainda, ele deixa claro o seu prazer de estar na casa de Lázaro. Em João, no capítulo 11, no verso 11, Mateus, no capítulo 21, no verso 17, essa preferência aparece nitidamente. E mais, ele transforma a casa de Pedro num lugar onde ele gosta de estar, em Cafarnaum, e se sente tão próximo dos que ali vivem, que de um certo momento em diante, no Evangelho de Marcos, quando ele está na casa de Pedro, já se diz, estando em casa. Porque é um lugar onde ele se sentia muito à vontade. Eu tirava e botava o chinelo. E ficava tranquilo na casa daqueles amigos, quando deixavam. De vez em quando havia uma cruzada evangelística na porta e gente descendo pelo telhado, aquela loucura toda, não é? Por essa razão, é que Jesus nos diz que o critério último pelo qual os homens serão julgados é aquele de como trataram os seus semelhantes, se com humanidade ou sem humanidade. Abram, por favor, a Bíblia em Mateus, no capítulo 25, do verso 36 em diante. Eu vou repetir. É porque Jesus era humano, e porque valoriza a condição humana, e porque afirma a dignidade da condição humana, é que ele nos diz que o critério último pelo qual os homens serão julgados é aquele de como trataram os seus semelhantes, se com humanidade ou sem humanidade. Aí em Mateus 25, ele nos diz que no final não se vai perguntar quantas vezes você ia à igreja, de quantas vigílias você participou, quantos dias seguidos de jejum você conseguiu fazer, quantas vezes você leu a Bíblia de joelhos, se você conseguiu decorar o Salmo 119, nenhuma dessas coisas vão ser perguntadas. Mas apenas Jesus vai perguntar se você foi gente, você soube ser humano, você realmente viveu a sua condição humana com intensidade, você conseguiu me ver na humanidade dos outros, mesmo nos outros mais esfarrapados desta vida. Eu tive fome, eu tive sede na sede dos outros seres humanos, tive necessidades físicas, você percebeu isso? Eu estive enfermo na enfermidade dos outros, de gente humana concreta. Você percebeu a minha humanidade enfraquecida na humanidade dos enfermos deste mundo? Ou ainda, eu tive necessidades econômicas, na nudez, na pobreza, na escassez dos pobres, naqueles que estavam nus, precisando de roupa. Tu desenvolveste a tua humanidade na direção de ser generoso com esses seres humanos cuja humanidade estava sendo aviltada e esmagada. Eu estive solitário, necessitado de trato emocional, de presença social, de companhia, quando estive preso, sozinho, precisando de um rosto. Tu pensaste na minha solidão? Meus amados irmãos, eu acho que se nós estivéssemos lendo o Evangelho e somente o Evangelho, e se a nossa mente estivesse realmente impressionada com as palavras de Jesus, um texto como esse de Mateus 25, de 36 em diante, haveria de revolucionar completamente as nossas próprias noções sobre o valor, a significação da vida e sobre a nossa própria humanidade e o valor da humanidade do outro. Ser discípulo de Jesus significa também buscar ser discípulo da sua humanidade santa. Eu vou repetir isso. Por favor, repita mentalmente comigo isto. Ser discípulo de Jesus significa também buscar ser discípulo da sua humanidade santa. Ao aprendermos sobre a humanidade de Jesus,
o nosso próprio sentido de espiritualidade muda. Olhem, queridos, não há nenhuma espiritualidade cristã que possa ser chamada de sadia, se não for uma espiritualidade que passe pelo sentido da espiritualidade de Jesus. Agora eu lhe pergunto, será que a maior parte dos nossos projetos espirituais contemporâneos passam pela espiritualidade de Jesus? Será que os nossos grandes símbolos de espiritualidade são pessoas que, quando checadas com o retrato de Jesus, desenhado nos evangelhos, assemelham-se a Jesus? Será que boa parte dos nossos jargões, dos nossos chavões, das nossas frases feitas, do nosso comportamentalismo, das coisas às quais atribuímos valor e importância, tem alguma coisa a ver com aquelas coisas que foram realmente importantes e afirmadas como tais por Jesus enquanto homem vivendo na nossa história? A única espiritualidade a ser vivida é a espiritualidade encarnada. Boa parte da nossa espiritualidade nega a nossa condição humana. Muito do que nós chamamos de espiritualidade é uma espécie de projeto de desencarnação. É uma coisa extremamente esotérica, como já lhes disse antes, que passa sempre pela negação de nós mesmos, na perspectiva não de negar o egoísmo, como já vimos há 2 meses passados, mas de negar a nossa condição humana bonita. Eu fico me lembrando de que até mesmo a expressão humano ou humana entre nós, a palavra, deixou de ter o seu real sentido e o seu valor. Eu me recordo de que quando era criança, o meu pai aludia ao meu avô, dizendo assim, o seu avô era um homem tão humano. E eu cresci ouvindo isso, que uma pessoa boa, gente boa, solidária, não sei o que, era um humano. Depois, quando eu me converti, na igreja evangélica, eu aprendi uma outra noção do que significa ser humano. Normalmente a gente, quando quer dizer uma coisa assim meio estúpida, diz assim, eu vou falar humanamente. Aí fala um disparate, não é? Ou então, quando alguém fez alguma coisa que não devia fazer, alguém diz, não, ele também é humano. Como se ele tivesse uma natureza e além daquela uma outra. Pecaminosa, feia, horrorosa, não sei o que, a humana. Com a qual ele tivesse que conviver, administrar aquela coisa toda. Mas, de fato, nós precisamos entender que ser humano não é ser decadente, desgraçado, vendido ao pecado. Paulo, quando quer falar dessa natureza inferior, rachada, esquizofrenizada por causa da queda e do pecado, ele chama de velho homem, ou de a carne, mas faz questão de distinguir. Ele não chama isso de o homem, ou de o humano. Porque o humano é lindo, é belo. E toda espiritualidade tem que ser espiritualidade que passe pela mais profunda, mais absoluta humanidade. Meus amados, alguém é tanto mais santo quanto mais humano seja. Eu vou repetir isso. Alguém é tanto mais santo quanto mais humano seja. Essas santidades que afastam o indivíduo de ser gente, para mim tem alguma coisa de patológica em si mesmas. E com o passar do tempo, quase sempre revelam o seu poder de adoecer a psique humana. Eu fico me recordando do que diz Judas na sua epístola, no capítulo único, no versículo 6, quando diz que um dos pecados dos anjos foi tentar deixar de ser o que eram. Foi abandonar o seu próprio domicílio. Foi fugir da sua dimensão. Foi desejar o corpo da mulher. E foi quererem de alguma maneira construir uma ponte para abandonarem o seu estado original, a sua condição essencial, buscando uma outra dimensão que não era a deles. Eu fico pensando se esse nosso esforço de deixar de ser humanos para ser qualquer outra coisa não significa também um pecado e uma transgressão terrível. É preciso aprender a viver no nosso domicílio, na nossa condição, na nossa dimensão, com gratidão por sermos as criaturas que Deus desejou que fôssemos. Eu não sou uma lesma,
nem sou o anjo Gabriel. Eu sou humano e não desejaria ser outra coisa, por melhor que seja ser anjo. Eu acho que é inegociável ser humano. E se você quiser viver uma espiritualidade que agrade a Deus, faça o fluxo dessa espiritualidade passar pela sua humanidade. Meus queridos, nós vamos ver agora, através de uma entrevista, o que o Alex Dias Ribeiro pensa sobre a vida santa nos nossos dias, no tempo atual. Vamos lá. Nós vivemos num mundo em que o príncipe desse mundo é o inimigo, de Cristo e dos cristãos. Então, a posição do cristão no mundo atual é como se ele estivesse vestindo uma camisa do Fluminense no meio da torcida do Flamengo, no dia do Fla-Flu. Esse cara, teoricamente, se sentiria tolhido. Então, essa deveria ser a posição, olhando para a coisa sobre um ponto de vista meramente humano. Mas acontece que Deus nos deu forças para ser o cara diferente, ser o cara que está com a camisa do Flu no meio da torcida do Flamengo. Então, embora eu me sinta um pouco inconfortável nesse mundo, eu não me sinto tolhido, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em terceiro lugar, dizendo que ser discípulo de Jesus significa também buscar ser discípulo da sua humanidade santa, eu lhes diria que somente no projeto da humanidade de Jesus é que a nossa própria humanidade pode ser livre de psicopatologias. Por favor, prestem muita atenção, olhem bem para mim, ouçam bem o que eu vou lhes dizer. Há dezenas, centenas de clínicas psiquiátricas neste país, cheias de pessoas que contraíram, que desenvolveram manias, psicoses, enfermidades psicológicas dentro de igrejas, no seio da religião. Não adianta a gente disfarçar isso, achar que não. Muito do nosso discurso nas cruzadas, e eu digo isso com temor e tremor, porque eu vivo fazendo cruzadas por este país afora, mas muito dos nossos discursos em cruzadas não tem nada a ver com a realidade da religião que está sendo produzida atrás dos nossos discursos. Porque nós dizemos, venha para Jesus, você vai ter paz, a sua mente vai ser outra mente, o seu coração vai ser livre da culpa, sua vida vai começar a se reintegrar e tudo mais, mas isso às vezes é só da boca para fora. Quando o indivíduo entra no projeto religioso que está por trás desse discurso, começa a perceber que as coisas não eram bem assim, que há um monte de legalismos, há um monte de mandamentinhos, há regras sobre regras, há imposições as mais variadas, a vida vai se estreitando, a porta se torna muito mais estreita do que Jesus disse que ela seria. E muita gente não aguenta, é logo esmagada, porque às vezes a religião se transforma numa camisa de força, numa panela de pressão, numa coisa insuportável para a mente de muita gente. Por isso eu quero lhes dizer, somente no projeto da humanidade de Jesus é que a nossa própria humanidade pode ser livre de psicopatologias. Quando a gente dá a si mesmo o direito de viver conforme Jesus viveu. Onde há tempo para tudo. Tempo para comer, comer bem, como ele comia, comer tambaqui. Tempo para beber. Tempo para descansar, tempo para se agasalhar no aconchego da lareira, tempo para dormir. E ele não era assim, daquele tipo asceta que fazia questão de dormir no banco duro. Mesmo lá no barco, quando os evangelistas dizem que ele estava dormindo na popa sobre um travesseiro, porque ele gostava do macio. Mas também há tempo para sofrer angústia, sem culpa por estar se sentindo angustiado. Vocês sabem qual é a dor maior de um cristão que está em angústia? É a angústia de estar sofrendo angústia. É? Porque é uma culpa tão grande, crente está acima disso, essa coisa toda. Nem depressão, nem pensar, se vier do diabo, essa coisa toda. Então o indivíduo, quando se sente deprimido,
por razões mais variadas, às quais todos nós estamos sujeitos, se sente ainda mais deprimido do que deveria, porque fica deprimido por estar deprimido, por pensar que um cristão deprimido não fica jamais. Também terá tempo para se alegrar, tempo para se admirar, tempo para ser afetivo. Tem umas espiritualidades por aí que são espiritualidades sem afago. Qualquer espiritualidade assim repudie. Essa cara de santarrão, com esse queixo comprido, esse ar de São João Batista frustrado, não tem absolutamente nada a ver com a genuína espiritualidade. Na verdadeira espiritualidade, você haverá de ter tempo para extasiar-se, como Jesus deu a si mesmo o direito de extasiar-se, dizer, oh, que fantástico, incrível, porque há muitas espiritualidades aí que já sabem tudo. Você diz, olha, Deus fez isso, oh, eu já sabia, o Senhor me havia revelado, não é? Sempre assim. O indivíduo não dá a si mesmo o direito de ter nenhuma alegria, não, já estava tudo escrito, predeterminado. A verdadeira espiritualidade dá a você o direito de desabafar, de arrancar da alma um suspiro, dizer, poxa, isso está chato demais. Dá a você o direito de irritar-se, de regozijar-se, de ter companhia. Tem uma espiritualidade que por aí diz, não, não preciso de companhia, o Espírito Santo já mora dentro de mim. Mas Jesus sentia e pensava diferente. Dizia, fiquem comigo, está doendo muito lá no Getsêmanis, uma angústia tremenda, fica juntinho. A verdadeira espiritualidade dá a você o direito de fazer amigos, e não só amigos, de fazer amigos íntimos, e de gostar mais da casa de uns do que da casa de outros, como era o caso de Jesus. Eu quero terminar lhes perguntando, que visão da humanidade de Jesus você possui? Existe conflito entre ser santo e ser integralmente humano? Ou ainda, até que ponto a sua busca de santidade tem procurado padrões extra-humanos? Ou mais, a santa e integral humanidade de Jesus é alvo da sua vida? Ou por último, como é que eu e você devemos ler de agora em diante? Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler juntos? Gálatas 5, 22 e 23, a partir da aula de hoje, com a perspectiva do que dissemos hoje. Como vamos ver? Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é, vamos ler juntos? Voz alta, gente, todos nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Como é que você vai ler isso daqui para diante? Será que você vai pensar que a pessoa cheia do Espírito é esse ser assim, Alice no País das Maravilhas, esse amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso aqui tem que ser vivido, não na perspectiva do ET. Isso tudo se cumpriu na vida de Jesus de Nazaré. Você acredita que o Verbo se fez carne? Acredita? Quem aqui acredita que o Verbo se fez carne? Acreditam? Se o Verbo se fez carne, essa palavra toda atravessou as veias de Jesus de Nazaré. A única maneira de demonstrar uma vida onde o fruto do Espírito aparece é numa vida parecida com a de Jesus. Qualquer outro projeto pode ser beneditino, pode ser dos capuchinhos, pode ser de qualquer outra coisa, mas se não passar pela semelhança de Jesus, é um fruto do Espírito que qualquer hora vai apodrecer na sua vida. E não vai significar coisa alguma, porque terá sido uma falsificação da verdadeira espiritualidade. Deus nos abençoe muito. Eu volto com vocês daqui um pouquinho mais. Até já.
Gostaríamos de hoje sugerir a vocês 2 livros da Editora Vida. Um deles é este, Zacarias, o Profeta da Esperança. Um livro que aborda os principais pontos e as principais lições de cada capítulo deste maravilhoso profeta. É um livro dedicado àqueles estudantes da Bíblia que gostariam de aprender um pouco mais e de conhecer um pouco mais a respeito deste profeta que é preeminentemente o profeta da esperança. Um outro livro é este aqui, Missiologia, a missão transcultural da igreja. É um livro que se preocupa e que se volta especialmente para aqueles que já estão engajados naquela que é a tarefa primordial da igreja, missões. E ele também gostaria de estimular tantos quanto gostariam de se engajar nesse movimento e de se apaixonarem pelo ID de Jesus, de se envolverem na grande comissão. Ele gostaria de desafiar você a se engajar nisso. Então, Missiologia, a missão transcultural da igreja, de Larry Page. Você pode encontrar esses 2 livros em todas as livrarias evangélicas da sua cidade ou escrever a Editora Vida, Avenida da Liberdade, 902, São Paulo, capital. Agora, você pode ter também os 4 primeiros números da revista Lar Cristão, num único exemplar encadernado. Essa revista, nós podemos ver a qualidade dela, a preocupação que a editora CEPAL tem desde a sua impressão, nas ilustrações e principalmente no seu conteúdo, que fazem da Lar Cristão um verdadeiro manual para a família cristã brasileira. O primeiro número fala sobre a comunicação no lar, o segundo sobre a educação de filhos, o terceiro, o papel do marido no lar e o quarto, o papel da esposa. Quer dizer, são assuntos bastante práticos e você agora deve estar se perguntando como poderá conseguir o seu exemplar. E já que você é aluno do Vindesat, você tem uma grande vantagem. A editora CEPAL oferece para você que é aluno do Vindesat, esse exemplar que custa mais ou menos 1.500 cruzados por apenas 980. Então é um bom desconto e vale conferir. Escreva para a editora CEPAL. O endereço está aí do seu vídeo e você pode anotá-lo. Ainda uma última sugestão nessa noite é a revista Ultimato. Uma revista séria, contextualizada, edificante, que manterá você em contato com os melhores articulistas do Brasil. E também vai te manter atualizado com as principais notícias e os principais acontecimentos no meio evangélico. Neste último número, por exemplo, a Ultimato traz artigos como Nos Terreiros de Jesus, um texto sobre o evangelicismo e a raça negra no Brasil, pelo pastor Robson Cavalcante, e Não Me Envergonhe do Evangelho Mais, do pastor Caio Fábio. E muitos outros artigos tão excelentes quanto estes você vai poder conferir pedindo o seu exemplar ou fazendo a sua assinatura pela Caixa Postal 43, 36.570, Viçosa, Minas Gerais. Nós sempre ficamos muito felizes com os visitantes, de ver gente que nós não conhecemos, mas que já fazem parte dessa família que é o Vindesat. E hoje nós temos aqui alguns visitantes que para nós são pessoas muitíssimos especiais. Eu gostaria que o nosso câmera, o senhor Jorge, mostrasse o pessoal de Manaus. Esse aí é o pastor Caio, ele é pai do pastor Caio Fábio. E ao seu lado está a dona Laci, sua esposa, e o pessoal de Manaus certamente está vibrando aí com o seu pastor, né, que está dando um sorrisinho assim bem agradável e amigo lá para as suas ovelhas, que certamente já estão saudosas. Tem também aqui com a gente, estão conosco, irmãos da igreja do Planalto Paulista, é o diácono Ramon Gonzalez e sua esposa, Madeleine. Elas estão aqui a passeio com as suas filhinhas, que umas já estão dormindo ali, elas não pegaram o espírito da aula, mas certamente estão aproveitando assim, esse feriado. Bom, é um prazer muito grande vocês estarem aqui conosco. E o pessoal de São Paulo também tem marcado presença aqui no Vindesat. Está também conosco
alguns irmãos muito queridos da igreja do tio Cássio. Ele não é tio porque é meu tio, não. Ele é tio porque é tio, assim, de muitos. Eu gostaria também que o Jorge mostrasse. Esse aí é o tio Cássio. Ao seu lado está a sua esposa, a tia Noeli, essa senhora simpática, bonita, jovem, muito amada. E ainda do seu lado está um casalzinho também muito querido, são obreiros na igreja, é o Manga e a Pita. Eu não sei nem dizer o nome deles, certo? Mas é assim que eles são conhecidos. O tio Cássio, ele desenvolve um trabalho em São Paulo, especialmente com os jovens. Ele faz esse trabalho já há algum tempo e é assim muito correspondido. A evangelização com os jovens nessa comunidade chamada Cristo Salva tem sido uma bênção para milhões ali naquela cidade grande como é São Paulo. Mas hoje nós não vamos falar desse trabalho, especialmente, vamos deixar para um outro dia. Todavia nós queríamos perguntar para o tio Cássio, baseado na aula de hoje, que tipo de estratégia ele usa para dizer aos jovens da Igreja Cristo Salva que hoje em dia, no nosso século XX, o jovem pode ser jovem, pode ser humano e pode ser santo. Tio Cássio, por favor. Glória a Jesus, é um privilégio muito grande estar presente hoje no Vindsat e ouvir essa explanação gostosa. Eu creio que a minha mente e a mente de todos quantos ouviram as explicações do pastor Caio Fábio Filho hoje aumentaram profundamente quanto ao entendimento de vida espiritual, de vida carnal. Foi sensacional esse estudo. Para mim foi uma bênção. Só ter passado aqui valeu a pena só para me instruir um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Quanto à pergunta que a Aldinha nos fez, eu quero dizer que o nosso ministério com moços, ele acontece de ser com moços por uma bênção que Deus nos deu, né? Podia ser com outras pessoas. E nós tentamos passar aqueles que nos ouvem, particularmente no nosso ministério, com os jovens, sobre a santificação humana, aquilo que nós temos sentido que a palavra de Deus promete. Em primeiro lugar, que Deus nos criou para dominarmos. Quando Ele criou o homem, Ele disse: domine o homem. Ele não criou o homem para o homem viver derrotado. E que o segredo para o homem dominar, e hoje quando nós vemos o homem derrotado, é porque o homem está longe de Deus. O segredo para o homem vencer é a santificação. Somente que a santificação não é uma santificação monástica, ou seja, ela não exclui o homem da sociedade. Como o pastor Caio Filho hoje demonstrou assim de maneira brilhante, na humanização, na presença do Senhor e sobre a inspiração da sua palavra, que é o que produz a santificação, é que está o segredo da vitória. Então a santificação produz exaltação do ser humano, produz vitória ao ser humano. O que nós temos que entender, principalmente, é que santificação para o homem é a mesma coisa do que quando o homem encontra, dentro dos valores atuais, um processo em que ele possa se valorizar, por exemplo, um curso de especialização, seja em informática, seja em medicina, seja em engenharia. A santificação é apenas uma especialização na palavra de Deus, nada mais do que isso, é se aprofundar na palavra de Deus. E Deus nos criou capazes. Ele não exige de nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Ele nos deu condições, nos criando a sua imagem e semelhança. Há em cada ser humano, nascido em qualquer parte da terra, condições de se santificar, de entender a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, de se integrar a Deus, e isto é o processo de santificação. Então, o ser humano tem condições de se santificar e na santificação alcançar o sucesso que o homem tanto precisa para ser feliz. Dessa maneira eu encontrei, tenho encontrado sucesso e realização. E dessa maneira, por essa estratégia, falando que a santificação não desumaniza ninguém, pelo contrário, humaniza mais do que nunca, mas dentro de um padrão divino, e produz o sucesso. Essa tem sido a maneira pela qual nós temos tentado, temos recebido de Deus e temos tentado passar adiante, e temos encontrado graça diante do Senhor. Graças a Deus por isso. Muito obrigado por estar sendo entrevistado, é uma honra muito grande estar no programa, e é uma honra muito grande estar sendo entrevistado. Muito obrigado.
Pastor Caio, é um prazer estar novamente aqui para nosso pinga-fogo aqui, né, que tem perguntas muito boas hoje. Mas antes de entrarmos nas perguntas, a gente gostaria de esclarecer um pouquinho a respeito de uma ligeira dúvida que surgiu numa palavra sua semana passada a respeito das mensalidades, quando o senhor afirmou categoricamente que o valor da mensalidade era 740 cruzados, e deixou de acrescentar um pequeno dado que a gente gostaria que o senhor acrescentasse hoje à noite, que causou alguns problemas aí, lá em Maringá, lá em Brasília, em outros lugares que São Paulo. A coisa é um pouco diferente, né? Eu recebi, inclusive, um telefonema, logo depois da aula, do nosso amigo pastor Daniel Vera, dizendo: tem que esclarecer, porque o pessoal aqui tomou um susto com esse negócio de que o curso custa 740 cruzados. Aliás, eu não estava aqui nem para falar sobre isso, eu estava respondendo uma pergunta de alguém que questionava se o nosso curso, se cobrando entrada, não ficava uma coisa assim elitista, e eu disse que peço a Deus que chegue o dia no qual nós possamos abrir as portas assim gratuitamente, mas enquanto isso nós vamos ter que cobrar, porque a gente paga um preço bem significativo pelo aluguel do satélite, e enquanto não tenhamos recursos próprios para isso, os recursos vão ter que ser captados por cada um dos alunos. Eu disse que custa 740 cruzados por uma razão simples. Eu não conheço muito os detalhes do Vindisat, e eu tive o sonho, a ideia, outros compraram a ideia, detalharam o projeto e nós estamos colocando no ar. Cada um cuida da sua área, e assim como eles não sabem exatamente o que eu vou falar aqui, quase sempre eu temo, e aquele esqueleto, essa questão da aula é por minha conta, também as questões estruturais eu faço o possível para não participar amiudadamente delas. Mas eu sei que, teoricamente, o curso foi montado da seguinte maneira: se imaginando que 150 alunos pagando 740 cruzados seria o valor correspondente àquilo que nós precisamos por ponto para credenciar cada ponto. Então, os grupos que têm 150 alunos, ou algo aí em torno de 150 e 200, podem ficar nessa taxa mensal. Mas há grupos com menos gente, grupos com 80, com 100 pessoas, então, nesses grupos o custo é rateado, de modo que não há um valor único de curso para curso. Há lugares onde se paga mais, há lugares onde se paga menos, depende da quantidade de alunos. Então, se você está num desses cursos onde há menos gente do que o que se propunha no projeto original, obviamente que você tem que pagar pela diferença. Faça força para que o número de alunos cresça aí, porque de nossa parte, quanto mais alunos houver, mais baratas vão ficar as próprias mensalidades. Eu espero que tenha respondido à sua dúvida e dirimido qualquer outra questão que tenha ficado no ar na aula passada. Bom, pastor, a respeito da aula passada, há uma pergunta lá de Coronel Fabriciano, que foi passada pelo pastor Simon hoje. Diz assim: o que é que o senhor acha sobre missões transculturais, anunciar Jesus ao mundo? Isso é ser realista num mundo tão grande e tão difícil de se comunicar como hoje? Claro, Jesus foi quem propôs isso, não é? E propôs com realismo total. E nós diríamos o seguinte, que sem o aparato tecnológico de que dispomos hoje, sem passaporte, sem fronteiras abertas como hoje nós temos, sem recursos, sem 2000 anos de estratégias montadas, mas apenas com muita paixão, e com uma paixão que entrava até nas células daqueles primeiros discípulos, eles anunciaram o Evangelho ao mundo que sabiam que existia como mundo, a ponto de que o próprio apóstolo Paulo nos diz em Colossenses, no capítulo 1, aí entre os versos 24 e 28, que ele foi constituído ministro e pregou o Evangelho debaixo do céu a todo aquele mundo, a aquelas criaturas daquela geração que era contemporânea sua. Então, o que nos falta hoje
de fato, um compromisso, engajamento, comprometimento com essa intenção de Jesus de que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Se houvesse esse tipo de comprometimento, tanto de disponibilidade de nossas próprias vidas, quanto a assumir os riscos, as implicações e o desafio dessa intenção evangelizadora de Deus para com o mundo, como se também houvesse compromisso, nosso engajamento no que diz respeito ao sustento da obra missionária, nós já teríamos visto que os processos de evangelização e de penetração do Evangelho nos lugares mais distantes, ermos e difíceis do planeta já teriam acontecido de modo muito mais efetivo e significativo do que tem acontecido até hoje. Portanto, não é questão de realismo ou não, é questão de paixão, questão de engajamento, questão de compromisso, questão de disponibilidade, questão de querer ver as coisas acontecerem e desejo de ser parte do processo, de ser protagonista ativo desse sonho de Deus no que diz respeito a que o Evangelho, as boas novas da salvação sejam captadas, compreendidas, aprendidas e sejam agentes de transformação na existência dos seres humanos mais variados nos lugares mais distantes do planeta. O sonho de Deus continua a ser esse e vai se realizar plenamente um dia, quando gente de toda tribo, povo, língua, etnia ou nação haverá de dizer: eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Nós não somos universalistas, não cremos que isso acontece automaticamente, portanto cremos que se isso acontecerá um dia, será porque o Evangelho, por via de seres humanos engajados, vai ser disseminado e pregado a todas as nações. E eu espero que o Vindicate de alguma maneira contribua para que muita gente que começa a fazer este curso conosco, que vai continuar no decurso dos meses, ao final de todo esse projeto, esteja com um buliço, um calor, uma paixão, uma febre existencial tão intensa por Jesus e pelo reino de Deus, que não consiga mais viver a mornidão e o descompromisso com as causas do reino de Deus, especialmente com a evangelização deste país, com a evangelização do mundo. Ainda sobre a aula passada, pastor Caio, de Uberlândia, o irmão Perrin, se não me engano, faz uma pergunta bem no chão, os pés bem no chão, sem nenhuma preocupação com qualquer coisa posterior. Ele pergunta dizendo se o senhor crê que houve bom senso por parte das igrejas evangélicas na sua opção em relação às mortes e desaparecimento de pessoas, de estudantes, trabalhadores, durante os anos da ditadura militar no Brasil, se houve bom senso no silêncio que a igreja evangélica fez sobre este assunto. Não, houve covardia por parte de muitos, houve alienação, porque a maioria nem sabe disso, houve compromisso com as estruturas, houve, por parte de outros, a ideia de que esse tipo de denúncia não deve ser feita, houve, enfim, coisas mais variadas, menos bom senso, porque o bom senso, como nós já vimos em aulas passadas, não significa esse mineirismo, essa política do sobre o muro, mas ao contrário, se houve alguém com bom senso neste planeta foi Jesus, e o bom senso de Jesus foi sobretudo um compromisso com a verdade. Sempre que se falta o compromisso com a verdade, sobretudo aquela verdade essencial para a promoção do reino de Deus, aí não há bom senso, há languidez, há covardia, há qualquer outra coisa, menos bom senso. O bom senso só pode se dar o direito de ser silêncio quando a coisa e a causa, em razão de que se silencia, é algo que não é essencial à vida e ao bem do próximo. Todo silêncio com coisas e causas que se ditas poderiam promover o bem do próximo e o reino de Deus, não é silêncio, é mera frouxidão, é de fato covardia, é falta de compromisso com a paixão do reino de Deus, com a vontade de Deus, com as intenções de Deus. De Assis, o pastor Osmar pergunta: por que nós evangélicos não temos nenhum problema teológico em irmos ao dentista, mas temos sérios problemas para ir no analista, no psiquiatra, no psicólogo? Eu acho que é por causa de todo esse discurso de seccionamento da vida humana. Então nós temos áreas
que a gente acha que são assim bem seculares e áreas que a gente acha que são bem sagradas. Então o dente é uma dessas áreas seculares. Já a psique é uma dimensão sagrada, onde só o pastor pode meter a mão, não é? Às vezes a mão sem muita asepsia, ele entra, contagia mais. É sério isso. É por causa disso. Mas quando a gente pensa que o ser humano é uma realidade única, que o ser humano é integrado, então a gente não vive tanto esses conflitos, essas crises. É verdade que se deve perguntar, por exemplo, que linha de pensamento tem esse psicanalista, que escola é a dessa psicóloga, que ênfases são as ênfases que ele ou ela dão ao tratamento, à relação. Isso tudo é importante, porque em nome da psicanálise, em nome da psicologia, há muita coisa translocada sendo feita, como também em nome do cristianismo há muita coisa doida sendo feita por aí. Então nós não podemos sair julgando os psicanalistas e psicólogos dizendo que são todos de um certo tipo, porque quem viu o programa fantástico de ontem, se usa esse critério, sai dizendo que todos os pastores que existem não passam de um bando de mercenários interessados em se arrumar. Aqui do Rio de Janeiro, uma perguntinha, pastor Caio. Algumas pessoas, ao justificar os seus pecados e fracassos, dizem, afinal, eu sou humano. Em vista disso, acentuar a humanidade não seria acentuar a mundanidade na igreja? Bom, nós vamos ver de agosto em diante, quando estivermos estudando sobre o reino de Deus, esse conceito de mundo. Para mim, esse é o nó gódio teológico na cabeça de muitos de nós. Se conseguirmos desfazer esse nó, a vida se clarifica tremendamente. Na minha maneira de ver, há duas noções fundamentais e que são essenciais para se discernir a teologia, para se discernir a própria missão da igreja. A primeira é compreender o sentido do reino de Deus. O que é o reino de Deus? A segunda é o que é o mundo. Porque no Novo Testamento há três noções de mundo, basicamente. A primeira é aquela quando se fala do mundo como cosmos. Nós já vimos isso aqui mesmo. Eu citei 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 21 e 22, quando se diz que o cosmos, o mundo é nosso. É nosso. Coisa boa para ser usufruída, é espaço da nossa felicidade. A segunda perspectiva na qual se fala em mundo é como sociedade humana. A sociedade humana é chamada de mundo. O que João 3,16 diz? Que Deus amou o quê? O mundo. Amou a sociedade humana. Amou a vida humana. E a terceira perspectiva na qual se fala de mundo é mundo enquanto sistema iníquo de pecado. Como se fala acerca disso em 1 de João, no capítulo 2, no verso 15, quando se diz, não ameis o mundo. Ora, se João 3,16 diz que Deus amou o mundo, e 1 de João 2,15 diz, não ameis o mundo, então é porque se está falando em dois mundos diferentes. Porque Deus não é um esquizofrênico que ama e depois odeia, e não diz incoerências. Então, o mundo ao qual Deus ama é esse mundo da natureza, é o mundo da sociedade humana. O mundo ao qual Deus odeia e nos manda odiar é o mundo dos sistemas de iniquidade. Nosso problema no mundo evangélico é que normalmente nós temos um jeitinho todo especial para inverter as coisas. Então tem muita gente que é capaz de conviver com o mundo dos sistemas de iniquidade, ganhar um dinheirinho assim, meio fácil, diz que foi a bênção de Deus para dar para missões, outras coisas mais, sonega para cá e faz para colar e tudo, mas não conseguimos ir à praia, não conseguimos, que sol lindo, não suja o pé na grama, não é capaz de participar dos folclores inventados pela produtividade, pela criatividade humana, não é capaz de se relacionar socialmente. Então, normalmente, nós amamos ao que devíamos odiar, odiamos ao que devíamos amar. E trocamos os mundos, e vivemos em mundos que não devíamos viver. Então, o que eu quero dizer? Se você for humano, você não está sendo mundano no sentido maligno. Você está sendo mundano no sentido bom. Porque há uma perspectiva na qual a palavra mundo é uma palavra sacra, uma palavra absolutamente santa, litúrgica, que é essa da criação de Deus, que é essa da sociedade humana a qual Deus ama. E há uma perspectiva da palavra mundo que deve ser desprezada por nós.
Mas eu diria que há mais alusões na Bíblia ao mundo como dimensão que precisa ser amada por nós do que ao mundo como dimensão que precisa ser odiada por nós. Então é bom que isso fique claro, porque se essas noções estiverem claras, nós vamos aprender a ser mundanamente santos. O que significa? Sermos cidadãos humanos vivendo nessas dimensões do mundo em santidade e tendo condição e discernimento para rejeitar aquelas perspectivas do mundo que são malignas, mas sem nos evadirmos do mundo e das bondades de Deus no planeta e que estão postas aí para usufruto de nós próprios, com gratidão diante dele. De Uberlândia, um irmão pergunta: será que somos capazes de perdoar como Jesus perdoou na sua humanidade? Eu diria o seguinte, que nenhum de nós, por nós próprios, sem que sejamos vazados, bafejados, atravessados, pervadidos pela graça de Deus, é capaz de amor nenhum absolutamente altruísta. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança nem sombra de variação. Quando você vir um hindu lá na Índia fazendo o bem, saiba que aquilo ali foi uma dádiva de Deus, foi a graça de Deus. Quando você encontrar um índio, ainda que animista, sendo capaz do altruísmo, saiba, aí a graça de Deus de alguma maneira estava agindo. Não há em nós bondades que não sejam relacionadas intimamente com esse contato de Deus conosco. Eu diria, portanto, o seguinte, que destituídos e ausentes e alienados de Deus, a nossa grande possibilidade é a possibilidade do ódio. Mas quando ligados a Ele, a nossa grande possibilidade deve ser a possibilidade do amor. Quem lê, por exemplo, a primeira epístola de João tem que se convencer disso, a tal ponto de que João transforma o amor no dogma mais absoluto da fé cristã. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, nunca viu a Deus. Quem ama seu irmão, ama aquele que é o que criou o irmão. E uma maneira de você saber o quanto ama a Deus é pelo amor que você pode dar àqueles aos quais Deus criou. De modo que o amor passa a ser o dogma absolutamente fundamental da fé cristã. E se isso é estabelecido, é porque, do ponto de vista divino, ele está pronto a nos capacitar, pelo Espírito Santo, a sermos pessoas que têm uma humanidade energizada, na perspectiva de ser suficientemente uma humanidade capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora, tudo isso é um processo. Eu não estou dizendo que se você não conseguir em algum momento da sua vida dar essa resposta, você não é cristão. Eu estou querendo apenas dizer que essa é uma possibilidade em Jesus Cristo para mim e para você, enquanto seres humanos no tempo e no espaço. Ticiane, não sei se dá mais tempo ainda, o que você acha? Teríamos várias perguntas, mas... Então, mais umazinha, então. Só bem objetivamente, né? A minha mulher está dizendo ali que não, mas eu vou transgredir essa orientação dela. De Uberlândia, o irmão pergunta objetivamente: seria docetismo a afirmação de que só conseguiremos ser realmente santos quando estivermos com Jesus no céu e aqui na terra isso não é possível nessa vida terrena? Há duas perspectivas de santidade. Uma é a santidade imputada e a outra é a santidade histórica, processual, progressiva. Então há hoje em dia, eu sei, alguns grupos aí pelo Brasil dizendo que se você é nascido de novo, você não peca mais, você é santo. Isso é mentira, não é? Quem acreditar nessa historinha vai ficar ou neurótico ou vai virar hipócrita. Das duas uma, vai começar a dizer que não peca e está mentindo. Ou se for um indivíduo muito sincero, vai se tornar um neurótico, vai acabar numa clínica psiquiátrica. Essas pessoas estão dizendo isso porque desconhecem a teologia, não leem a Bíblia com profundidade. Por exemplo, bastava abrir a introdução da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, onde Paulo diz uma coisa que vale a pena qualquer um de nós conferir. Eu gostaria até que você abrisse aí, em 1 aos Coríntios, no capítulo 1, Ticiane está aqui olhando o relógio, com medo de que passe, mas vai dar tempo. Aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Quem são eles?
aos santificados em Cristo Jesus, chamados para quê? Para ser santos. Vejam como as duas coisas estão juntas. A santidade imputada, metafísica, forense, judicial, que Cristo atribui a mim. Quando eu criei em Jesus Cristo, eu fui feito santo. Deus me vê como santo, me chama de santo. É por isso que ele pode chamar de santo essa gente aqui de Corinto. Porque aqui, meu Deus, eu não queria ser pastor dessa igreja. O que tinha de gente complicada não era brincadeira, mas ele chama de santos. Do ponto de vista de Deus, essa gente tinha sido santificada. Agora, esses santificados, aos quais Deus já vê como santos, apesar de não serem santos, do ponto de vista radical, prático, da vivência mais concreta, eles são capazes do deslize, mas esses, aos que já foram santificados em Cristo Jesus, são chamados para ser santos. Ou seja, Deus nos faz santos do ponto de vista dele, forense, judicialmente, atribuindo justiça e santidade a nós em Cristo Jesus, para que agora, perdoados e santificados, possamos, na história, andar progressiva e paulatinamente na direção dessa santidade histórica concreta. É isso. Um dia a gente fala um pouquinho mais a respeito. Bom, gente, eu queria fazer aqui um comercial, nunca fiz nenhum, hoje é o meu dia. É o Congresso Evangélico de Los Angeles, que vai acontecer agora em 1988, que está sendo chamado de o maior evento evangélico desde Amsterdã, 86. Vai acontecer de 25 a 29 de junho, de 25 a 29, de julho, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. E eu tenho sido informado de que as condições são excelentes, você paga a sua passagem, a passagem é mais barata, porque é um grupão, então quando muita gente vai junto no avião só, os custos caem, e lá você não paga mais nada, são 10 dias e, aliás, 25 a 29, mas parece que o que eles garantem são 10 dias de estadia lá, gratuita e tudo mais. Se você quiser ter informações adicionais, eu peço que você ligue a partir de amanhã para a Vinde aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, telefone 717-1020. Código 021, telefone 717-1020 ou 717-1288. Quero estimular a muitos de vocês a se unirem a nós e a estarem ali no Congresso Los Angeles 88, no final do mês de julho. Nós vamos terminar desejando que na aula de hoje Deus tenha abençoado a muitos de vocês, a todos vocês. Esperamos que a semana seja muito boa e que vocês convidem pessoas para estarem aqui conosco e nós vamos ter uma alegria enorme de saber que muita gente foi agregada pelos nossos auditórios no Brasil afora. Eu quero dar só um exemplo de coisas bem humanas. Acabou de cair a letra aqui do Vindisat. Agora vejam como a televisão é inumana. Ela estava focando só em mim, vocês nem perceberam, né? A minha mulher se enterrou ali com vergonha. Mas são coisas humanas. Gente, nós não somos outra coisa. Nós somos só humanos, é que a gente faz, cai, essa coisa toda. Mas é bom, é assim mesmo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós pedimos que Tu nos ajudes a sabermos cair e levantar, que Tu nos ajudes a sermos pessoas conscientes da nossa fraqueza e também das nossas inexauríveis possibilidades em Cristo, no Espírito Santo. Pedimos que Tu nos faças humanos, mas com aquela humanidade bela, aquela humanidade que quer se assemelhar a de Jesus em generosidade, em bondade, em perdão, em verdade, em autenticidade, em gratidão por ser como se é gente na Tua presença. Pedimos que Tu rehumanizes a Tua igreja, porque ela anda muito desumanizada. Há muita coisa feia que não é humana no nosso meio. Dá-nos ver uma igreja que vá se refazendo na sua humanidade à semelhança de Jesus, para que haja beleza entre nós. Pedimos que o Espírito Santo faça isto. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a semana que vem.